Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica aí, sobre a Cacau Show, a denúncia dos funcionários, suposta seita, idolatração, idolatria, você entendeu? A gente vai falar sobre isso aí, no caso que eu tô sempre falando aqui, né? Que no caso é grave, mas é que geralmente quem denunciou é os próprios funcionários, né? Então, assim, é, denúncia partiu dos funcionários. A minha opinião, cara, a minha opinião, qual é a minha opinião? As pessoas terceirizam. Eu acredito que a franquia, quem comprou essa franquia, eu não sei. Depois eu vou pesquisar aí quanto que custa uma franquia dessa. Deve ser mais de uns R$ 500 mil. Eu acredito, não querendo ser machista, que a maioria é mulheres. Aí, 60%, 70%. E às vezes, algumas pessoas aí, cara, a gente sabe aí, o filho do Mito, né? Que tá respondendo lá que ele tinha uma franquia da Cacau Show, né? A fábrica de chocolate, né? Que dava milhões pro imóveis dele aí. Mas cabe à justiça aí, né? Julgar aí. Então, assim, as pessoas, elas acabam terceirizando em vez de ser o protagonista. E é aquela coisa que eu sempre falei. Cara, se você tem qualquer coisa, pega o celular e grava e constrói um brand da sua marca. Porque eu acredito que tem milhares de casas, docerias boas, com chocolate bom. As pessoas têm aquela habilidade, você entendeu? Fazendo chocolate, bolos, você entendeu? Então, e assim, imagine você que tem uma doceria no seu bairro, você monta um canal do YouTuber, você explica que tipo de material, que tipo de chocolate você utiliza, você explica como que é a preparação, a questão da limpeza, tudo. No caso, do início ao fim. Você vai ter nicho infinito. E você construir, em vez de você construir, você pagar 500 mil numa franquia, você vai construir a sua marca, o brand, a sua marca, todo dia no canal. E no caso assim, cara, como que as pessoas não vão comprar vendo você, com seu canal do YouTuber, você construindo do início ao zero como que é feita a preparação do seu chocolate, da sua doceria? É o que eu sempre falo. Ainda no caso assim, você vai conseguir monetizar, você vai conseguir ter uma renda com o canal e além da sua empresa e aquela habilidade que você tem com o chocolate. E a marca que você está construindo o nome da sua doceria. Brand. O que que é brand? Brand é uma marca. Toda vez quando você pega e você vê uma maçã, não dá para ver aqui, mas tá um pouco aqui, você vai lembrar do iPhone. Mas toda vez quando você vê o celular com três câmeras, você vai lembrar do iPhone, da Apple. Você entendeu? Toda vez quando você vê uma cruz, você vai lembrar das igrejas. E assim vai. Toda vez quando você vê Coca-Cola, o Arco Dourado, no caso você vai lembrar do McDonald's. Isso daí se chama brand. Você entendeu? É a marca que você. E aí, dependendo daquilo que você construir, você vai deixar marcado, frisado. Às vezes, apenas algumas pessoas, ela olhar, já vai identificar a sua marca, já vai conseguir identificar, né? No caso assim. Então isso é brand. Só que as pessoas preferem, no caso, como que eu falo no caso aqui? Eu vim aqui num vídeo, eu no caso defendi a questão aí do pastor Mirim, entendeu? No caso assim, por quê? O que que acontece? Meu, cabe aos pastores a direcionar ele o que que aconteceu, no caso assim, se ele tá algo a mais, mas é bom. Porque o mundo que a gente vive hoje, infelizmente, é um mundo de idolatria, que as pessoas acabam idolatrando esse tipo de pessoas. Você entendeu? Esse tipo de pessoas, você entendeu? No caso assim, que nem da Cacau Show, no caso, muitas pessoas, no caso, comprou a franquia, aí no caso, teve que passar determinadas coisas presas, não sei o tipo de contrato. Um filme bom que relembra isso é Fome de Poder. É o cara que no caso o dono, hoje do McDonald's, ele tinha 47 anos, ele tinha tentado de tudo
ele tinha tentado de tudo, mas tudo que ele fez não teve êxito. Ele vendia milkshake e ele teve a visão, quando ele viu o Arco Dourados, ele viu o sistema de cozinha, não é? De rápido, o lanche rápido, não é? No caso assim, o McDonald's, um refrigerante, batata frita, você entendeu? E ali, ele com aquela visão que ele teve, ele, no caso, falou para os irmãos para expandir a franquia, para expandir, para ele fazer isso para os Estados Unidos. E aí, o que que acontece? Os irmãos acabou aceitando, porque já teve outras vezes que ele já tentou, não deu certo. Eles acabaram acertando um dos irmãos, né? Porque o arco dourado era de um dos irmãos. Ele queria que aquele arco dourado tivesse, né, em vários territórios dos Estados Unidos ali. E aí, o que que acontece? No caso, os irmãos, ele teve a mentalidade, sempre teve a mentalidade com medo de crescer, com medo de expandir. E todo o pessoal da franquia que vinha com alguma melhoria, ele cortava. Você entendeu? Então, esse filme, cara, é muito bom. E esse filme se retrata a questão do Cacau Show, eu acredito. Os franqueados não tendo lucro, você entendeu? No caso, como que eu vi ali a matéria aí, chegava a produtos quase com prazo de vencimento. Se você vê, no caso assim, eu acho que no caso meu, como o chocolate da Cacau Show é super caro, caríssimo. E aqui não tô falando, cara, besteira, meu, tem docerias aí, no caso, pessoas que fazem com todo amor, com todo carinho. Cara, chocolates maravilhosos. Maravilhosos, cara. Você entendeu? No caso assim, e com preço, às vezes, 5 vezes mais barato. Que se fosse cobrar o preço que igual da Cacau Show, valia a pena. Valia a pena. Você entendeu? No caso assim. Porque você viu aquela polêmica de várias lojas de Paris, no caso de algumas lojas renomadas, que a pessoa só colocava etiqueta na China. Então, assim, é como que eu falo, meu, o brasileiro, no caso, eu acho que está faltando a falta de fé, a falta de acreditar em si mesmo e terceirizar e a preguiça. Então, assim, cara, porque se você não sabe, pelo menos se a pessoa tivesse a questão de terceirizar, meu, em vez de eu montar a minha algo, empreender, eu vou direcionar o meu dinheiro, o meu recurso para o primo rico. Como que eles estão agora no caso? O que que o primo rico está fazendo? O primo rico vai, pega esse montante, não é? No caso, passa uma consultoria para você. No caso, qual os melhores investimentos, o que que você tem que fazer, qual os prazos, o que que você quer no médio, no curto prazo, você entendeu? No caso assim, que é mais fácil. Que, no caso assim, que ele é uma pessoa, um escritório gigante, você entendeu? No caso assim, vai fazer seu dinheiro dobrar. Em vez de você entrar nesses barcos furados, você entendeu? Porque assim, meu, é aquela coisa, eu acredito, cara, que a maioria, cara, seja mulher, cara, que vai mais pelo sentimental, você entendeu? No caso aqui, aquele papo doce, não é? No caso assim, meu, e no caso, como que eu falo? A pessoa tem que ler a Bíblia, cara. No caso assim, que é o livro mais vendido. Não importa, cara, porque assim, toda pessoa, até o malfeitor, cara, até o malfeitor, a pessoa que tá lá, a pessoa respeita um pastor. A pessoa acredita em Deus. Mas só que essas pessoas, infelizmente, cara, e hoje o mundo que a gente vive é idólatra. E fica idolatrando, no caso assim, superficial. E acaba, ó, teve até aqui, cara, no caso que eu fiquei com dó, cara, um cara montou um empreendimento, passou até na Record, mano, entendeu? Mas assim, a gente fica com dó, só que, meu, você tá vendo as pessoas superficial e sendo idólatra, você entendeu? Era um jovem, um cara aí, um golpista, você entendeu? No caso lá, chegava de helicóptero, foi comprar uma fazenda, você entendeu? Ele montou um loteamento, você entendeu? E colocou um monte de pessoas para investir. Cara, e teve gente de idade que investiu, o cara vendeu a casa. Vendeu a casa, você acredita? Só você olhar aí. Golpe milionário, tem uma matéria da Record. O cara vendeu a casa para aplicar o dinheiro com esse cara nesse loteamento. E o cara falou que a tal data, tal prazo ia receber um recurso. Mulheres venderam imóveis para dar na mão desse golpista. Aí o cara, no caso, um cara, um grande fazendeiro, que ele foi comprar, ele chegou na fazenda do cara de helicóptero, você entendeu? Chegou de helicóptero e o cara era advogado, o cara vendeu a fazenda parcelado, mas ele amarrou o contrato.
Ele amarrou o contrato. Aí esse cara, no caso, não pagou. Só que mesmo esse tempo que ele ficou lá na fazenda, ele conseguiu, no caso, vender um trator, ele conseguiu vender cabeça de gado, cada gado que custava 1.700.000, ele vendeu pela metade do preço, você entendeu? E aí o dono conseguiu recuperar a fazenda. Então, assim, é o que eu falo. O diabo, ele não vai vir feio. Ele vai vir bonito. Ele vai vir de ouro. Ele vai vir com uma conversa doce. E você acredita. É por isso que muita gente, cara, que a gente vai ver mais e mais e mais e golpe. Golpe financeiro, golpe amoroso e etc. E a pessoa vai ficar chorando. Por quê? Porque é idólatra. Idólatra. Você entendeu? E quem tem político de estimação. Político ladrão de estimação. Vai, ó. Entendeu? Então, assim, cara, você que tem a doceria, não importa o local que você tenha no seu bairro, você vai pegar a câmera e você vai gravar. Como que você faz o chocolate? Como que é a embalagem? Como que você embrulha? Que tipo de chocolate você tem? Você vai montar um canal, você vai ganhar dinheiro com monetização e você vai construir sua marca. Brand. Como que é o nome da sua doceria? Doce Amor? Então investe no canal, no Instagram, em todas as redes sociais e faz passo a passo que eu te garanto que você vai se tornar uma futura maior do que a Cacau Show. Esse é o vídeo, tá? E tamo junto.